Olá, eu sou Marcelo e a nossa área a ser estudada é o Jardim Fraternidade, é um bairro classe média baixa. O nosso terreno está bem na divisória entre o Jardim Fraternidade e a Ípica, então o nosso terreno é toda essa região aqui. Para a gente entender rapidamente aqui então, a gente tem todas essas quadras aqui, que a gente pode usar elas, segundo o levantamento, como principalmente residencial, mas essas partes aqui de bico, elas são de uso misto, então tem alguns comércios, residência em cima ou residência no fundo. E desse outro lado aqui a gente tem principalmente residencial, aqui a gente já tem menos comércio, beleza? O nosso terreno, ele tem aproximadamente 16 mil metros quadrados, então é um terreno bem grande. A gente tem um complexo esportivo nele, então a gente tem 2 campos e uma quadra. Atualmente, a população criou um caminho, então as pessoas, ao invés de elas saírem aqui, darem a volta, elas começam a cortar aqui entre essas quadras. E aí acaba criando o eixo aqui do local, né? Então, a minha ideia de projeto, ela vai partir desses eixos, certo? Então, a minha ideia, ela surge aonde? Trabalhar saúde e bem-estar, então a gente vai continuar com essa ideia dos caminhos, né? Só que a gente vai deixar de uma forma mais lúdica. Então, ao invés de 3 quadras, a gente não vê necessidade. A ideia, então, é manter 2 e transformar numa outra forma de esporte aqui em uma das quadras. Então a gente vai manter os eixos e trabalhar eles com trilhas lúdicas. Então a gente vai ter o nosso eixo traçado e a trilha ela vai passar aqui entre a quadra. Então, como a gente tem um desnível, o que deixa o nosso terreno da seguinte maneira, basicamente, então seria o ponto mais alto e o ponto mais baixo, alguns pontos a gente vai conseguir fazer alguns escorregas. Então, a ideia é que alguns pontos sejam com túneis, alguns pontos com fechamentos em bambu, formando túneis também mais altos. Em contrapartida, com as ideias da vegetação. Então a gente pretende implantar aqui um sistema agroflorestal para aproveitar esse desnível aqui. E aí vai escoar a água lá para baixo e vai conseguir produzir. E em meio a esses esportes e tudo mais, a gente consegue criar essas trilhas. E a gente consegue também acesso a trilhas intermediárias. Então, saindo de alguns túneis, a gente consegue escorregas também para a gente descer. Alguns pontos onde a vegetação vai estar mais densa, a gente consegue criar aqui alguns espaços para fotografia, para fazer fotos na natureza e brincar com essa escala humana. Então, exemplificando alguns pontos, a gente consegue, dentro desse tamanho escala humana, mudar a dimensão. Então, enquanto as vegetações são muitas vezes mais altas ou arbustivas, na entrada dos acessos a gente pretende colocar uma grande lupa para que quando a gente entre nesse espaço, a gente passe a ter uma noção de escala diferente do que a gente tinha do lado de fora do terreno para o que a gente tem dentro do terreno, criando uma experiência única e diferente. Assim as pessoas vão poder acessar ali e sentir parte pertencente daquele espaço, parte da natureza ali dentro. Então a gente vai começar com essa lupa gigante para ter uma primeira interatividade nesse local. Então a gente pretende posicionar ela nos acessos de trilha, né? Nos pontos principais. E à medida que a gente vai passando, a gente pretende colocar, então, os túneis
com madeiras em formatos assim. E alguns pontos a gente pretende fazer com madeiras de bambu, né, no caso, seguindo esse padrão. Então, a gente faria todo esse espaço. E a gente ainda teria um espaço bem grandão para a gente criar pontos de parada. Então, entre a vegetação, aqui a gente pode fazer um piquenique, pode trazer a escola para cá, para esses pontos também, para fazer uma interação. E com tudo isso, criar imagens. Então, se você está em determinado ângulo, você vai ver, por exemplo, um índio. E esse índio, o cocar dele é com a própria vegetação que vai estar desenhada ali. Então, a nossa ideia é basicamente essa. A gente vai trabalhar com saúde e bem-estar, proporcionando as trilhas para que possa crescer o movimento local e dar uma utilização bem bacana.